Você sabe o que é disciplina? Disciplina tem alguma coisa a ver com rotina? Tem? Criança precisa de? Por que elas precisam de rotina? Para acostumar o quê? Tem pais que não dão rotina e aí nós começamos a ter problemas. Nós precisamos de rotina desde que nasce. O bebê precisa de rotina para dormir, para mamar. E depois tem pais que não dão essa rotina e aí querem, quando eles estão com 7, 8, 9 anos, ele não para. Aí todo mundo vai tomar remedinho para hiperatividade, déficit de atenção, e as questões estão aonde? Naquela rotina de ter, saber que precisa fazer assim. Nós nascemos com impulsos, e esses impulsos nos levam a buscar só o prazer. E a criança busca só o prazer. E aí ela chora por quê? A chupeta, ela chora porque quer mamar, ela chora e aí os pais, ai, tadinho, lindão, embalo. E aí eles não sabem lidar com a frustração de não ter. Quando eles não sabem lidar com a frustração de não ter, eles fazem o quê? O que eles fazem? Ficam indisciplinados. Caramba! Seu Enio Afonso, meu colega, senta aqui pra gente conversar um pouco de perto. Não, tu não vai perguntar, tu vai me ajudar. Eu queria ficar na posição gostosa de perguntar. O que tu explicaria para eles da disciplina? Um filho difícil se chama ele, né? É interessante que se veja a disciplina. A disciplina é a sequência de obediência às regras. Sim. Não existe definição difícil de quase nada na nossa vida. Quando nós não temos o conceito das coisas que a Vitoriana colocou, a gente tem uma certa dificuldade em saber o que vamos fazer. Por isso que a gente, antes de qualquer coisa, tem que entender o que se está falando. Então a gente usa o termo disciplina, a gente usa o termo regra, a gente usa o termo obediência, subordinação, rotina. São termos tão simples que a gente chega a dizer que eles são viciosos. Porque a gente fala e não sabe o que está dizendo. A gente tem uma ideia vaga. Às vezes, eu chego na frente de um cidadão e ele faz uma afirmação. Eu me viro, faço a mesma questão para o outro. E ele fala uma coisa completamente diferente. Como é que essas pessoas vão se entender? Como é que dentro do lar nós vamos exercitar o nosso relacionamento saudável? Se a Yara diz uma coisa e está pensando algo, a nossa verbalização é a exteriorização, é trazer para o exterior aquilo que eu estou pensando. Se eu estou pensando uma coisa diferente e falo do mesmo jeito, nós dois temos uma intenção que está sendo colocado diferente. Se eu disser que objeto é esse aqui, eu acho que todos os presentes, até aquele menininho vai dizer, uma cadeira, ué. Certo? Se eu disser, o que é isso? Um banco? E isso aqui? Uma bolsa. Por ser da Yara cheia de dinheiro. Veja que nós temos uma convenção. Mas quando nós falamos uma coisa que é a educação dos nossos filhos, disciplina, a gente duvida o que é disciplina. Será que a gente realmente, quando fala disciplina, todo mundo está pensando a mesma coisa? Isso é muito interessante. A gente hoje vai ver algumas coisas. É isso que organiza as pessoas. É isso que organiza o nosso interior e os nossos relacionamentos.
As pessoas discutem não por aquilo que elas dizem. Nós temos que aprofundar o pensamento. Elas discutem pela interpretação que elas têm daquilo que foi dito. Às vezes, não é nem a interpretação da palavra, é o tom em que ela foi colocada que muda o sentido. Está vendo como a gente tem que cuidar o que a língua fala? Deu para entender alguma coisinha do que eu falei? Então já estou contente. Vamos olhar a nossa Bíblia, então, para dar uma continuidade nessa questão. Aí vamos agora interpretar essa questão aqui. Colossenses 3:21. O que diz ali? Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. O que quer dizer isso? Agora vamos interpretar isso como a gente estava interpretando agora a palavra disciplina. Perfeito. O que quer dizer isso? Porque às vezes nós somos bastante cristãos, mas nós não pensamos as frases bíblicas, o que elas querem dizer para nós na vida atual. E aí a gente se perde. Então vamos lá. O que vocês acham? Pais, não irritem os vossos filhos, para que eles possam o quê? Não desanimar. O que vocês acham que é? Eu penso também aqui na questão assim, não criticar, ficar criticando o tempo inteiro, porque isso também faz com que eles percam o desejo de fazer as coisas. Porque tudo que faz é ficar criticando, não, mas isso não está bom, essa louça não está bem lavada, mas você demora demais para lavar a louça, mas você não sabe fazer, e aí chega um ponto que ele não quer mais fazer, porque ele vai fazer só para ver reclamação de qualquer maneira. Muito bem. A parte de irritar. Por que existe essa palavra irritação? Assim, eu estava conversando aqui com o versículo 20, diz que filhos em tudo obedecei. E para mim está muito relacionado, não sei se eu entendi direito, mas o irritar está muito relacionado a essa questão dos filhos obedecerem e às vezes os pais acham que têm controle. É por isso que para mim, eu sei que não é, tá? Mas durante muitos anos eu entendi disciplina como controle. E por isso que eu acho muito difícil definir, eu prefiro viver ela. Certo. Acontece que nós temos que aprender uma coisa. E a gente fica irritada quando é controlado. Acontece que nós, pais, adultos, formados, que temos a análise e a síntese de todas as situações, a gente sabe que uma coisa começa, temos que analisar e ela vai ter um resultado. Filhos, eles não sabem isso. Eles têm que ser ensinados. Então, quando a gente quer filhos obedecerem aos nossos pais, quando eles forem ensinados. Agora, nós queremos cobrar dos filhos coisas que eles não sabem. Mas tem que saber. Não. E aí eles começam a entrar num ponto que nós chamamos que, na minha formação, que são as pulsões, que nós entramos, que nós temos uma força interna muito alta, que essa força se chama o quê? Raiva, porque é a raiva que nos impulsiona a fazer coisas. Quando nós temos essas raivas e elas não são administradas pelos pais, canalizadas para os pontos positivos, nós vamos ser destrutivos. E aí nós temos filhos que buscam a destruição porque não aprenderam com o pai a serem o quê? Conhecedores de cada passo. Não adianta eu pedir para o filho lavar uma roupa ou o tênis dele se eu antes não ensinar. Mas ele tem que saber. Ele não tem que saber. Ele pode ter 10 anos, ele não sabe como nem pegar aquele tênis. A mãe tem que botar na mão dele e
diz, agora esfrega aqui, faz ali, aí vai ter que dizer, puxa, ficou bom. Mas não, a gente já vai direto, criamos uma irritação nessa criança. Então, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não desanimem de fazer aquilo que aprova os mandamentos da Bíblia ou as disciplinas e os valores que a gente tem sejam passados corretamente e eles buscarem aquilo como coisas positivas. O que tu falaria sobre isso? Nós temos que entender que uma criança aprende dentro das capacidades dela. Como a doutora disse nas palavras da formação dela, análise e síntese. Isso significa ver uma coisa, concluir alguma coisa e chegar a uma conclusão. Então uma criança não tem essa capacidade. Ela aprende por repetição, ela aprende por ver. Ela não tem capacidade de aprender o que deve fazer através do pensamento. Uma criança não consegue aprender por iniciativa do pensamento dela o que deve fazer por dedução. Então ela tem que aprender numa sequência. Irritar o filho é às vezes fazer a mesma coisa que se faz com um adulto. O que irrita um adulto? Eu sou capaz de irritar todos vocês aqui em bem pouco tempo. Nossa, e como? Eu que sei. Eu que sei. Eu estou me considerando elogiada. Porque eu disse que eu faço e ela confirmou que eu faço. Então vejam só, nós temos que aprender a pensar essas coisas em sequência. O que irrita é quando alguém cobra da gente mais do que a gente consegue fazer. Eu estou de boa vontade, mas estão me cobrando além do que eu consigo fazer. Isso irrita muito. Irrita quando o marido cobra, irrita quando o patrão cobra, quando a esposa cobra, uma coisa que a gente não está entendendo. E nós somos adultos. Terapeuta, Cláudia, né? Eu quero só deixar isso bem claro. Muitas vezes ele me cobrou e ele tinha razão. Mas me irritava. O terapeuta sugere a irritação para te animar, te rever internamente. A gente tem que saber se defender. Então, mas tudo isso que nós estamos fazendo aqui é tornando o sábado de vocês sobre reflexão. Fazer uma reflexão sobre nossos hábitos que não irritem nossos filhos, que os eduquem. Porque às vezes a gente diz para o filho, muito sabiamente, mas tu não sabe fazer isso? Mas tem que saber. Aonde está o erro primário? O erro primário está no pai. Ele não está sabendo educar. Então não adianta perguntar para o filho ou dizer que ele não sabe. É acusatório. A habilidade inicial está faltando no pai. E isso irrita o filho. Se irrita, a pessoa bloqueia completamente o aprendizado. Por isso é que é. Agora não confundam irritar os filhos com poupar-lhes as regras. Certo? As regras são as regras. Isso não irrita ninguém. Aí ele fica sem vontade de fazer as coisas. Claro que eu também não teria, né? Mamãe faz, por que eu vou fazer? Ele está sujo, o Miara falou, por que eu vou lavar se a mamãe lava? Né? Aí é uma questão disciplinar, certo? Irritar é quando você cobra, vamos definir, cobra mais do que ele tem capacidade de fazer, na idade dele. Porque tem muito vovô que está educando os netos e os filhos, né? Vovô que eu digo pai, né? Está educando como se os filhos tivessem a idade dele. Isso é o erro crasso, é o erro mais fundamental que tem. Educar uma criança pensando que ela tem a sua idade. Você tem que ter capacidade de entender a criança na idade dela. Valeu a dica? Muito bem. Alguma pergunta sobre esse assunto? Vocês entenderam então que disciplina está diretamente ligada
ótima disciplina quando a gente entende as coisas. Quando a gente diz, senta filho, porque aqui é a casa de Deus, tem que ficar quieto, e ele já sabe como funciona isso, ele vai sentar. Agora, se é uma criança que está com fome e está precisando de exercício físico, está precisando, não vem na casa, não tem em casa o costume de ficar um tempo parado, de repente com um joguinho com o pai ou com a mãe, ele não tem condições de ficar parado dentro de seja o lugar que for, que para ele o templo da igreja é igual ao pátio da casa. Ele não sabe fazer essa diferenciação. Aí o pai belisca, aí o pai senta, aí o pai dá. Aí ele vai ficar com muita raiva de vir à igreja. Vocês não acham? Que lá é o lugar que eu mais apanho, que eu mais sou xingado. Então nós temos que aprender a ser pais em casa. É lá que nós vamos tirar um tempo para sentar com o nosso filho, para tentar ler com ele uma historinha, para fazer um joguinho. Aí ele vai saber que tem momentos que nós temos que parar. Não é só quando vem aqui. É só que vira uma tortura. Vocês estão entendendo? Talvez disciplina tem que ser um ato repetitivo. Disciplina é um ato repetitivo. E a criança tem uma coisa muito interessante. A criança, ela aprende muito mais com o olhar do que com o falar. Esses tempos a gente estava vindo de Belém, um voo. E lá tinha uma menina. E ela começou a pular de uma poltrona para outra, de outra para outra, e outra para outra. E as aeromoças vinham e seguravam a menina, e ela trabalhava com todo mundo, daí não estava comendo lanche, ela já botou o pé em cima daquilo, e ele olha para mim, tu vai ou eu vou? Explica o que tu fez. Eu disse. Ela estava com uma tia e mais 3 primos. Então eles tomaram conta da panelinha do avião. Como no avião parecia todo mundo ser educado, ninguém tomava atitude nenhuma. As aeromoças tinham que estar com toda aquela cortesia aérea, né? Não dá para fazer o que tem que fazer. Eu disse para ela, tu ou eu? Ela estava sentada uns 4 bancos para trás de mim, eu sentado assim e ela sentada ali. E eu fiquei esperando ela até o momento que ela olhou nos meus olhos, certo? Quando ela olhou nos meus olhos, daqui a pouco ela olhou de novo. Ela achou que eu ia avançar, né? Aí eu me lembro, ela foi abaixando devagarinho no banco assim, olhou pelo canto do banco para mim. Foi. Cada vez que ela fazia uma coisa positiva, eu sorria e abanava. Quando ela levantou, que ela achou que ela ia dominar de novo, eu fechava a cara. Ela fez o resto do voo sentado. O que acontece é que nós temos que ter, botou um filho no mundo, é bom fazer, o difícil é criar. Tem gente que diz que nem foi tão bom fazer. Mas aí, eles requerem habilidades, certo? Uma habilidade que a gente tem que saber, às vezes perguntando para a Yara, o que uma criança entende aos 6 meses? Adianta falar? Mas elas reagem. Vocês já notaram que uma criança de 6 meses reage ou não reage? Com 6 meses reage, né? Quando é vontade da gente, não reage. Então elas nem voltaram. O que elas entendem? Elas não, já foi dito aqui hoje, elas não sabem ouvir uma coisa, concluir através do pensamento uma ação que devem tomar. Isso está definido, né? Então, como é que elas tomam atitudes? O que elas estão vendo para analisar? Como elas fazem isso? Como elas fazem isso? Ouvindo? Observando. Então está aí, ó, ela colaborou conosco. Só no olhar. Certo? As crianças não entendem, elas não conseguem outra coisa senão através do olhar.
E vocês podem fazer esse exercício com crianças bem pequenas. Eu não sei, já falei aqui nessa igreja, sempre eu falo isso. Você pega um bebê de poucos meses, bota ele assim, ó. Tu é a coisinha mais horrível que eu já vi. Nossa, que coisinha feia. O que a criança vai fazer? Não, ela ri porque ela está vendo você. E se eu disser assim, tu é a coisinha mais bonitinha, eu nunca vi coisa tão linda. O que ela vai fazer? Engraçado que até você se lembra, né? Como é que se faz isso? Só que às vezes a gente educa filhos e não se dá conta disso. Por isso é que hoje é o sábado, eu chamaria o sábado da conscientização. Eu não vou mais ler a Bíblia, eu não vou mais ler os versos sem pensar neles. Sem pensar neles. Porque senão a gente fica que nem papagaio, repete e não sabe o que está dizendo. Né? Não é papagaio, é papagaio. Né? Então, pessoal, essas pequenas coisas a gente vai trazendo para vocês repensarem. Como é simples criar um filho, desde que a gente crie na idade deles. Não irriteis vossos filhos, não exigir deles mais do que eles podem dar na idade deles. Mas isso não é renunciar da disciplina, que é seguir as regras e os valores da nossa casa, da nossa religião, da nossa sociedade. É interessante uma coisa que ele fez eu lembrar, que um dia desses, lá no consultório, chegou uma criança com um problema muito sério, não parava de jeito nenhum. A gente avaliou e o ele pegou, e a mãe estava sentada, tinha um irmãozinho sentado e ele levantava. O ele pegou ele e disse assim: agora tu vai sentar. E o ele sentou, ele ficou duro e saía da poltrona. Sentou de novo. O ele fez 21 vez ele sentou o menino. E ele levantava até que ele. O ele é grande, o menino era pequenininho, e a gente estava suando de sentar o guri, levantar e sentar. A mãe olhou para ele e disse: ele nunca mais vai querer vir aqui. Aí o ele, espera para a gente ver. Daqui a pouco a gente continuou conversando, ele saiu de perto da mãe, a mãe perguntou: ele pode sair agora? Pode. Sabe o que ele fez? Foi direto para ele, foi se encostando nele, pediu um colo para ele, sentou no colo dele. Por que ele fez isso? Porque toda criança precisa de quê? De disciplina. Eles amam e precisam para ser dominados aquilo que eles não conseguem dominar, que nasce com eles, que é essa função. Então vejam bem. Porque de certa forma eles também estão aprendendo. Eles precisam, eles necessitam. Como eles vão fazer também? Exatamente. Então, às vezes, os pais desistem um pouquinho. A criança faz uma coisa, vai fulano, vai fulano. Daqui a pouco o pai deixa. E aí ele começa Que quando ele fez isso, de certa forma também, ele estava dando atenção para o menino. E muitas vezes o que eles precisam é atenção. Perfeito. Porque, de uma certa forma, os pais que são permissivos são pais que não estão dando essa atenção que o filho precisa de o quê? Organizá-lo para a vida. Os filhos são criados para o mundo, não são para nós. Hoje eu estava conversando com uma médica e ela disse para mim assim: meu filho está tão bem. Ele foi para o Canadá e lá ele está muito bem, ele está com 16 anos. E eu disse: como é que tu está se sentindo? Porque ela não estava querendo que ele fosse, ela estava receosa. E ela disse: incrível. Eu vendo ele feliz, fico feliz. E eu digo: por que todos os pais não são felizes na felicidade do filho? E não o filho sendo a felicidade deles? Vocês viram a diferença? Ser feliz na felicidade do filho e não o filho ter que ser a felicidade dos pais. Porque aí nós estamos passando uma carga muito grande para eles. Entenderam? Então, filhos precisam de quê?
uma pergunta assim sobre regras, né? Sim. E quando acontece, às vezes, tipo assim, hoje não, hoje deixa fazer, hoje pode fazer tal coisa. Às vezes no supermercado que a gente vê que é mais corriqueiro, onde que tem crianças, eu quero isso e quero aquilo, e às vezes é uma briga dentro de um supermercado. E daí o momento que a gente diz assim, não, deixa ele levar tal coisa, e chega o outro dia a gente vai dizer não por um motivo ou outro, sabe? Daí como é que funciona? Tem esse ponto, né? E tem outras situações que são semelhantes a essa também. Muito boa pergunta. É que toda a regra, a gente tem que começar a conversar com vocês a respeito de regra. Regra é ali. No outro lugar se chama norma, no outro lugar se chama lei. É tudo aquilo que a gente tem que seguir. Então a gente primeiro tem que saber o que a gente quer seguir dentro dos nossos valores, da nossa moral, do nosso caráter, certo? Agora o pai fez uma pergunta muito pertinente. Depois que nós temos as nossas regras estabelecidas, nós chegamos no segundo patamar. O segundo patamar é a flexibilização da regra, certo? Então nós temos uma regra. Depois que nós sabemos seguir a regra, impor e mostrar a regra para os nossos filhos, aí nós podemos chegar no segundo passo. O segundo passo sempre dá depois do primeiro. É óbvio, né? Às vezes eu falo umas bobagens. Então, quando eu vou dar o segundo passo, é porque eu já dei o primeiro. Se eu vou dar o segundo sem ter dado o primeiro, aí é complicado. Então veja só, se você tem uma regra e você vai flexibilizar a regra, você vai criar um contrato com o teu filho. A gente diz contrato porque fala, ó, hoje tu pode ir no mercado, pode escolher alguma coisa para ti. Você entrou no mercado, mas eu quero isso, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Parece um pouquinho. Nós vamos no mercado hoje para fazer as compras que a mamãe precisa, certo? Faz um contrato de comportamento dele dentro do mercado, certo? Raramente as crianças quebram isso, a não ser que ele já conhece o pai que é um frouxo. Porque tem homem aí que só é valente para xingar a mulher, porque um filho é um frouxo. Está cheio. Está cheio de machão em casa e covarde na rua. Para educar os filhos é a mesma coisa. Então veja só, pai, espero que você possa complementar a tua pergunta com alguma outra para ficar mais claro para ti. Ficou claro para ti? Regra? Depois a gente consegue flexibilizar. Agora a gente passou, mas quando era pequeno, né? Aí chegava aquele momento, aquela birra, não vai fazer, não vai levar, e segurava o ponto ali, não deixava passar daquilo ali, sabe? A gente nunca faz aquilo que tu citou. Então tá, hoje deixa. Então tá, hoje deixa. Quem é que criou a regra? Ele. Ferrou. Tu perdeu a tua paternidade. A paternidade, o direito paterno de educar o filho, a gente pode perder ele uma vez e levar anos para recuperar. Leva anos. Vai ter que ter consciência disso. Não é de graça que o Senhor nosso nos deu a capacidade de ser pais, teoricamente, quando a gente é adulto. Criança não pode ter filho. Né? Deus fez tudo certinho. Deus fez tudo coordenado. Só que as pessoas meio que abandonam a sabedoria dele e resolvem andar sozinhos pelos caminhos. Aí ficam inventando barbaridades e aí era faturando com isso. Tá vendo, né? Já pensou se eu falar só sério, às vezes fica chato, né? Já é chato esse assunto que a gente fala, né? Já é contrário à vontade de todo mundo. A gente ainda tem que vir aqui e falar sério. Ficou claro, pai? Então tá bom. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu fui criado na disciplina antiga. Só sabe o que é a disciplina antiga? No meus tempos. Depois eu vou ter que dar minha opinião. Então eu queria perguntar para o senhor como começar a disciplinar uma criança a partir dos 5 anos nos dias de hoje. A partir dos 5 anos não se disciplina ninguém. Se disciplina desde o dia que pinga. Caiu no mundo, começou a disciplina. Não mama a hora que quer, não dorme no quarto da mãe, depois que a Yara disser que agora não dorme mais. Certo? Tem que se organizar isso. Disciplinar depois dos 5 anos. 5 anos já tomaram conta da tua casa, velho. Eu fui disciplinado na regra antiga. Não existe regra antiga. Regras são os nossos valores, os valores, eu estou repetindo, são os valores da nossa sociedade, são os valores da nossa igreja, são os valores do nosso caráter. Então não existe moderno nem antigo. O que existe é a habilidade em colocar isso.
A habilidade antiga. Guri, cala a boca, senão tem fio à mão. Isso é tipo antigo. Aí o ser humano foi evoluindo e hoje em dia, se a gente bem educa um filho, basta dizer. Mas aí confundiram aquela coisa da regra, certo? E da não regra. Liberdade total. Aí vira anarquia. Sim? Não, eu só perguntei na criança de 5 anos, por causa da mobilidade. Se mexe, é pequeno, né? Talvez como o senhor falou, escuta, talvez até entenda. Sim. Talvez você é uma criança de 4, 5 anos, que vive zanzando, querendo fazer bagunça dentro de casa. Eu nem falei para o senhor, a regra antiga, antigamente, olhavam para você. Isso. E você já ficava no teu canto quieto, criado assim. Certo. Né? E esses pequenos hoje em dia, eles não olharam, como o senhor falou, Certo. tem que começar a ver. Isso. Vamos ver uma coisa. Aquele pai que iniciou essa educação dos filhos até os 5 anos, já ensinou a olhar. Certo? Ele não está aprendendo aos 5 anos. Ele já aprendeu desde criancinha que o olhar do pai era o olhar do pai, certo? Com 5 anos ele só obedeceu. Hoje em dia, você pega uma criança com 5 anos, se você olhar sério para ela, eu nem vou dizer o palavrão que ela pode dizer para ti. Certo? Porque eu já ouvi isso. Né? Nem olha, sai correndo. Nem olha, sai correndo. Por quê? Porque o pai falhou. Certo? Então veja só, isso é um processo. A gente queria fazer uma interferência no meio do processo, precisa da habilidade da Yara, certo? Que tem que dar um corte no passado e uma ressurreição aí, né? Para começar a vida nova. Entenderam a dificuldade? Educar filho é uma coisa muito simples, fácil, mas os pais complicam, certo? E nessa complicação vem aquilo que está no verso de hoje, a ira dos filhos, certo? Um pai incapaz que não sabe educar o seu filho no processo, chega um ponto que ele fica tão saturado que ele vai criar a ira nos filhos, certo? Eu acho que uma das questões também é a questão da falta de diálogo e os pais, assim, na atualidade, essa questão da evolução da internet, né? Eles não querem resolver os conflitos, eles se estressaram no trabalho, o que eles vão fazer, vão alegar, para não se incomodar, já está num dia difícil, teve um problema em casa com o filho, quando chega, prefere dizer, ó, vai para o teu quarto, ou ele fica no seu celular, o pai depois resolve, a mãe também com as questões do celular ou do notebook, e aí a coisa vai enchendo de uma proporção que quando eles vão sentar, que começa a ter a conversa, não sai diálogo. Aí dá todo um temporal, um tornado, e a coisa realmente fica bem complicada. Então, falta essa questão do diálogo, é imprescindível. O respeito também, o ouvir, eles não se dão tempo, porque se começar a conversar, eles já começam a discutir, já começa a ter embate também. Ela trouxe uma palavra ali que eu acho muito interessante na educação de filhos, que é o diálogo. O que vocês acham de... O que um filho tem para conversar com o pai? Isso que o pai quer, mas não que o filho quer. Não, mas com o tempo, com a consciência. Eu posso dizer que eu aprendi a dialogar com a minha filha mais nova. Hoje ela está com 19 anos e eu tinha muito essa coisa mais antiga, de educar assim mais no grito, mais no castigo, chinelada e coisa e tal. E assim, tu não pode isso, não pode aquilo. E sempre assim desconfiada. E um dia eu tive que buscar minha filha na escola, eu não me lembro o que ela tinha pedido para fazer. Aí eu olhei para ela já, questionei lá, mãe, eu não posso falar contigo. Tu não confia em mim, então como é que eu vou conversar com você? É que, na verdade, nós estamos falando de 2 tipos de conversa. E essas conversas não são bem assim com os filhos. Os filhos nós precisamos dar limites e sempre ter explicação. Agora, ter uma conversa diária com os filhos, essa semana aconteceu uma coisa interessante no consultório. Uma mãe veio me contar que ela conversou com a filhinha dela e a filhinha dela disse que beijou um menino e ela só tinha 12 anos. E ela disse, eu não aguentei, já dei um tapa nela. O que vai acontecer com essa menina? Não fala mais nada, vai falar mais nada. Ela vai mentir o tempo todo. A mãe ensinou essa menina a mentir. E ter medo.
O que vocês acham que essa mãe deveria ter dito? Conversar o quê? O diálogo acho que tem mais a ver com respeito. Como chegou nisso? Ouvi ela falar como que chegou nisso. Por que a mãe tem que perguntar isso? Para criar confiança para Porque o mim. menino quis. É confiança. Ela vai dizer porque o menino quis. E aí o que essa mãe Eu vai fiquei dizer? com vontade. E o que essa mãe vai dizer? Quando se ela der essa resposta, porque o menino quis e eu gostava dele, o que a mãe vai responder? Não, e pior se ela que foi dar esse. Eu acho que Sim, orientar. e foi. Uhum. Não seria orientar a regra. O quê? Orientar. Vamos lá, gente. Pra mim, eu acho que teria. Eu não sou mãe, né? Graças a Deus. Eu não sou. Muito pior do que isso. Agora sim, eu vejo muita coisa dentro da minha profissão, né? Certo. E aí sim, mas eu acho que com 12 anos, muita coisa, se não foi construída, não adianta Essa nada. menina, ela tem disciplina, ela Sim, mas fala, aí tira não é notas reforçar boas mesmo. na escola, ela só chegou e disse, mãe, eu estou apaixonada, beijei o menino hoje. Tá, E a não mãe seria deu só um tapão nela. Não, isso não. Tá. Mas eu digo assim, não seria só primeiro escutar, eu acho que o diálogo tem muito mais a ver com a escuta, e daí depois reforçar uma regra, alguma coisa assim. Eu penso que, até porque eu passei por situações assim, ouvir, né? E perguntar, e aí, como é que foi? Você gostou? E agora, o que vai acontecer? Porque você não pode simplesmente dizer não pode. E é isso que eu estava comentando antes. Com a minha filha, quando eu permiti que ela falasse e dei o voto de confiança que ela merecia, tudo, a partir de tudo o que acontece na vida dela, ela fala para mim, tudo. E nós tivemos assim uma época em que ela gostava de um menino que não era da igreja, na escola dela. E ela viveu um conflito muito grande, porque ela gostava dele, mas ela sabia que ela aprendeu que ela precisava namorar alguém que fosse da igreja. Então nós orávamos junto, nós chorávamos junto, nós conversávamos, porque imagina, ela na escola, ela estava lá com ele, ela ficava o dia todo na escola. Se eu dissesse para ela, não, tu não vai simplesmente, ela nunca mais ia me falar. Mas eu precisei engolir coisas que eu dava vontade de falar, e não, nós conversávamos, ela falava e eu ouvia, e chorava e eu chorava junto, então foi isso que aconteceu. E ela conseguiu passar por essa fase, sabe? Então, eu vejo, não adianta tu dizer assim, não, tu não vai namorar, porque tu só tem 12 anos, você vai ter que conversar e achar uma maneira. E chega ao ponto de dizer para mim, que não sou o pai dela, né? E vira a situação essa, o que tu acha? Então, ela se aconselhou muito, por quê? Porque ela confiou. Foi muito Certo. bom ela ter falado. Só que nós estamos falando de uma menina com um tipo de personalidade. E qual Se é a tu tivesse personalidade? pois é. Se tu tivesse duas meninas, será que ia ser igual? Eu tenho 3. E é igual às outras? Por isso que eu digo, eu aprendi a dialogar com mais nova. Essa é uma questão também. Muitos pais acham que os filhos são todos iguais. E aí, às vezes, a gente quer dar a mesma disciplina para um e não tem jeito. Nós temos que olhar cada filho no seu espaço. E nós temos uma regra no nosso consultório. Nós sempre falamos que pai nasce cada vez que nasce um filho. Porque o pai tem que ser diferente para cada um deles. Então, aquele pai que aquele filho nasceu como pai, nasceu o segundo filho, é outro pai, que tem que compreender aquele filho. Então, às vezes, uma regra de conversar para um é ótimo, com a outra ele vai dizer assim, mas eu não quero conversar, eu quero viver sozinho aqui dentro. Então, nem sempre a conversa é um caminho, mas às vezes uma coisa que tu falou, o silêncio também é ficar junto, sem falar nada, também é outra disciplina para adolescente. Menos de adolescente, conversa não existe. Porque eles vão dizer assim, por que tu faz assim? Porque aqui é aqui. Porque lá na casa da Mariazinha é diferente. Lá na casa da Mariazinha é. Aqui é a tua casa. Tu teve um azar de cair, de nascer aqui. Assim que a gente diz. Eu não sou a mãe da Mariazinha. Então, essas coisas a gente tem que ver. Eu creio assim, que nem estávamos falando de uma menina ali, aconteceu, teve um beijo e tal, aconteceu aquilo ali, né? Eu acho que é de sentar, né?
e colocar os valores, quem ela é, a importância da vida dela, o que vai se acontecer a partir dali. Isso eu converso com meus meninos, ele que tem 12 anos, ele quer namorar, eu disse, não, tudo bem, quer namorar, tu pode. Só que acontece assim, quando tu sair para algum lugar, ela é tua namorada, se é uma namorada séria, então tu vai ter que falar para ela, tu vai com quem tu vai estar, tu vai ter que ficar claro assim, é um compromisso, é uma coisa, tu não tá livre agora, como tu tá sozinho, né? E daí uma série de coisas, a gente vai passando, vai conversando. Eu creio que na situação da menina, a gente pegar e levar ela a refletir nos valores dela, quem ela é, se ela namora um, depois namora outro, a idade dela, ela não tem idade para namorar, porque o namoro na verdade é um momento de conhecer alguém, um aprendizado, ver como é que é aquela pessoa, qual tu vai escolher para viver uma vida agora. O namoro não é um passatempo, não é uma brincadeira. Brincadeira, você brinca com boneca, com um carrinho, com alguma outra coisa, e não com pessoas. Perfeito. Eu achei muito engraçado hoje, eu li assim, um dizer que dizia assim, prenda as tuas cabras que o meu bode está solto. Aí embaixo dizia assim, pode deixar soltas suas cabras, porque eu ensinei o meu bode a respeitar. Eu achei bem bolada aquilo ali, sabe? Pode deixar suas cabras, porque eu ensinei o meu bode a respeitar. Na situação então, dele, eu digo o seguinte, às vezes a gente tem que mostrar para os filhos o que é certo e o que é errado. Isso é disciplina. Na situação dele também, assim, tu vai ter uma namorada. Sabe que ele tem uma namorada, não é ter namorado simplesmente, tu vai levar ela a tomar um sorvete, tu vai ir para algum lugar e vai ter custo. Então, tu vai... Isso. Tem uma coisa, né? O que um menino nessa idade pensa a respeito de namoro? Pô, tem pai que já está botando cria lá, né? Já está botando neto na história. Nem está tendo, a imagem dele é outra. Essa menina, ela tem tudo isso. Ela beijou o que o menino pediu, ela beijou o que ela queria, ela beijou. O pai tem dois sentimentos, certo? Primeiro de alívio, né? Graças a Deus beijaram minha filha. A outra, não, porque a tua filha está atingindo uma maturidade, certo? E a outra, a gente tem que entender que o impulso que esse menino está tendo, ninguém botou nele. É um impulso. Só que agora que a gente liberou ele, pode, daí agora... Isso é da estrutura dele, da idade dele. Então são vários pontos que a gente teria que ver com vocês. Nós vamos voltar à menina dos 12 anos, certo? Quando chegamos nesse estágio, a gente pode explicar por que chega e tal. Na verdade, esse é um impulso até divino, né? Porque é um impulso, ele vem de dentro. Tem uns pais que dizem uma bobagem tão grande. Às vezes eu olho, tipo, olhar para ela e rir, né? O cara diz assim, minha filha eu estou organizando, estou educando, estou passando valores para ela. Assim que ela terminar tal série, eu vou liberar para namorar. Liga para o céu e diz para Deus botar vontade nela só naquela idade. Porque senão ela vai quebrar todas as regras. Ela não está quebrando valores. Ela teve um impulso. Os marmanjos têm isso, né? Os marmanjos às vezes têm impulsos, né? Então o jovem está tendo um impulso. A gente, como pai, tem que organizar. Quando aconteceu, aí eu brinquei contigo dizendo, o pai tem que ficar feliz de beijar a minha filha. A gente tem que chamar a filha, ter conversas com ela, não mais a respeito do beijo. Isso ela já testou. Se foi bom, ela gostou. Se não foi bom, ela vai beijar outro. Ela não vai deixar de beijar. Certo? Nós temos que trabalhar uma coisa com nossos filhos, desde aquela idade ali. As consequências daquilo que se faz. Certo? Existem alguns absurdos que a gente ouve. Por exemplo, eu vou usar o termo droga, às vezes você fica meio chocado, né? Mas eu digo assim, eu sempre um jovem na minha frente no consultório, consumindo drogas e tal. Aí eu olho para ele, volto da minha autoridade e digo assim, mas troço muito ruim, não deveria usar isso. O que o jovem diz para mim? Mas aí eu digo para ele, eu já dei uma testada. Mas eu disse para ele, droga é muito ruim. Não é isso que eu disse para ele? O que ele disse? Esse Papai Noel é um trouxa. Porque aquele troço é bom pra caramba. Quem é que você já sentiu o cheiro da maconha fumada? Eu já. É docinho. Tem
Quem trabalhou com esse pessoal tem que saber a uma ilusão da besteira que tu está dizendo. Então diz, olha filho, isso até é bom, eu só não consumo por causa das consequências. Aí lá nas consequências eu pego ele, certo? Lá nas consequências eu pego os valores dele, certo? De toda a ordem, da saúde, do caráter, vai de tudo lá, certo? Agora, se eu disser no gosto, vem me dizer que o cheiro é ruim. Não, o cheiro é bom, sim. Pronto, mas agora vamos conversar das consequências. O beijo, tu pode beijar, só peraí, vamos ver as consequências. Quem foi? Com quem foi? Que envolvimento de saúde tem isso? Doutor Iara, pegamos uma plateia de 400 jovens numa escola. Aí sentou uma professora, uma turma, outra professora, outra turma. É assim, aquelas coisas de escola, todos eles fazem igual. Aí ela chegou e disse assim, os professores, por favor, venham aqui para os bancos da frente. A coordenadora, certo? O que nós começamos a falar? Claramente com os jovens, sem essa coisa de iludir os jovens, certo? Sexualidade, nós estávamos falando. Podia quebrar um palito. Sim, eles gostam desse assunto. Então, assim, só que a gente falava o que é, não só negando, dizendo que não. Adianta eu dizer para uma pessoa que uma coisa é ruim, que ela testou e é bom? Não adianta, eu estou mentindo, eu vou ficar por mentiroso. Certo? Então a gente com o jovem, a gente tem que ser claro e nunca conversar com ele, presta atenção, além daquilo que ele quer saber. Certo? Tem gente que quando vai falar do beijo já fala da maternidade, né? Verdade, não é verdade? Você pensa que vai receber. Agora a mãe não tem coragem de dizer, pois é, filha, tu beijou? Ai, eu nem lembro mais, faz tanto tempo que eu não beijo teu pai. Isso ela não tem coragem de dizer, né? Elas querem ser muito sinceras, né? Mas isso elas não dizem. Alguém aqui levantou, se não foi aquela senhora de óculos ali? Ela falou uma coisa que é a dor de cabeça dos terapeutas. Sabe qual é que é? Diálogo. As pessoas não sabem dialogar. Dialogar com uma criança é uma coisa, com um adolescente é outro, com um adulto é outro e com um velhinho é outro. Certo? Os velhinhos são muito cara de pau, estão muito protegidos hoje em dia, certo? Aí tu te enxerga, né? Eu me enquadro. Porque uma criança abusa da nossa paciência na santa inocência. Os velhinhos com toda a habilidade da vida. Então eles são habilidosos, né? Mas isso aí não é o tema de hoje. Uma pergunta mais assim, a gente não tem formação como vocês têm, certo? Mas você é pai. Eu fui criado de um jeito bem rude, interior. Sim. E a gente não tem o conhecimento de como o período que começa, que nem falou ali, logo nasceu a criança, já começa a disciplina, a educação, e a gente não teve isso. Sim. E a gente vem buscando fazer o melhor. Eu creio que lá na nossa casa a gente tem um controle até bem conceituado, assim, em relação a eles. Tem outras famílias e a gente vê coisas assim terríveis acontecendo com crianças, eles passando por cima de regra, de limite, de coisa. E agora, como é que a gente age quando uma criança com 5, 6, 8, 10 anos de idade e não foi educada desse modo agora, como é que a gente orienta um pai, uma mãe, o que fazer agora? Porque se começa lá embaixo, como não começou, então bota fora não, né? Tem que ter um jeito, né? E qual é que é esse jeito aí? E esse jeito é bem simples. Lá na casa deles, e lá não vai falar nada. Tu vai falar dentro da tua casa. O dia que eles virem dentro da tua casa, tu vai dizer, aqui em casa isso aqui a gente não faz, senta aí direito. Aqui em casa a gente só come na mesa, lá no sofá não, põe ali. Aí sim, dentro da tua casa, a regra é tua. Mas quando a gente quer ajudar o pai e a mãe, não aceita? Não entra porque tu vai criar briga e não vai dar certo. Dá uma carinha de erva para ele em 5 segundos. Sabe? Então, lá tu tem que respeitar o jeito deles, neles, não em ti. E às vezes a gente tem que levantar e ir embora. Muitas vezes. Quando eles ultrapassam, você diz, não, peraí, pegar os filhos e vai embora. É isso aí. Vocês me provocaram uma coisa. Eles sempre provocaram.
sou inquieto quando eu vejo que uma coisa básica está sendo queimada, certo? Não existe a gente pensar nesse prédio se a gente não pensar um dia na fundação, certo? Então, mãe e pai, eu vou responder exatamente para você, todo mundo vai enquadrar aonde quiser. Tem duas coisas que vocês têm que saber: ética e moral. O que é ética? Olha os conceitos aí mais uma vez, né? Se eu não sei o que é ética, quando é que eu estou sendo ético? Como é que eu vou me policiar? Todo mundo diz, você é ética? Acredito que sim. 3 filhos. Acredito que sim. O senhor é ético? Também acredito que sim. Todo mundo acredita que sim. Então eu tenho esperança medonha de estar acertando uma coisa que eu não sei o que é. Eu descobri que eu sou. Tá. Então vamos dizer assim, ó, a casa dos outros é a tua casa. Agora eu vou dar exemplo para vocês entenderem bem. Ética é o respeito aos valores do outro. Então eu sou ético cada vez que eu respeito os outros, certo? Moral é o quê? É quando eu defendo os meus valores. Então, cada vez que eu me encontro com uma pessoa, certo? Tem esse balanço da ética e da moral. Se eu deixo a pessoa invadir os meus valores, eu estou perdendo a moral. Se eu estou invadindo os valores do outro, eu estou sendo antiético. Vocês são ótimos alunos. Agora vamos para a casa deles. Você está na casa deles. Você pegou os seus valores e foi visitar eles, certo? Você chegou lá, os teus valores começam a ser agredidos, certo? Eles estão sendo antiéticos contigo. Vai embora. Defende a tua moral, certo? Agora não corrige a casa deles, que aí você está sendo antiético. Vou contar um caso. Um casal com uma menina que está sendo educado, que está sendo educado dentro dos princípios que nós ensinamos. Até porque é uma pessoa próxima, a gente está toda hora convivendo. Eles estão educando uma menina e vivem num grupo social que é meio confuso. Eles foram visitar onde tem um menino, certo? Esse menino anda despido dentro de casa, certo? Brincando com aquele objeto, sacudindo e os pais achando bonito. Só que eles foram visitar eles com uma menina. Aí eles se retiraram. Tu tem que ver o que deu de crítica por causa disso. Que liberdade vocês estão dando para a filha de vocês que ela não pode ver as coisas naturais? 9 anos e 7 anos, certo? Eles saíram porque tiveram a moral deles agredida. Eles corrigiram o que acontece lá? Não. Eles vão voltar naquela casa? Não. Está vendo? E a avó veio perguntar: por que vocês foram embora? Só porque ele corre assim dentro de casa, é costume dele. É costume na casa dele, não na nossa. Então vejam só, para ficar bem claro, no momento que eu defendo meus valores, eu estou sendo defendendo a minha moral. No momento em que eu respeito os valores, mesmo que tortos, dos outros, eu estou sendo ético. Deu para entender? Eu aprendi de verdade, assim, que hoje eu posso dizer assim que eu posso me considerar, porque hoje eu sou filha de Deus, hoje eu me considero assim, que Deus está fazendo um trabalho na minha vida. Mas assim, muito quem me ajudou e que Deus usou sempre foi o Florentino, porque ele sempre soube sentar e dialogar comigo. Conversar e me ensinar todas essas coisas de desculpa, de respeitar o outro, de eu saber isso antes de eu descobrir que eu era bipolar. Hoje, graças a Deus, né, eu me trato. Dentro de todas as situações caóticas sociais que a gente encontra, certo? No nosso trabalho missionário, quase a gente pode dizer, sempre saem pessoas maravilhosas. Isso é uma explicação divina, certo? Agora, se você pegar diálogo
A Yara me ajuda, Coríntios 13, né? Quem que diz em Coríntios 13? Alguém quer consultar ou vocês? Tudo bem. Ali nós aprendemos a dialogar. Porque nós temos que ser tolerantes, pacienciosos, certo? Para aprender a dialogar. Quem não tem paciência não consegue dialogar. Quem não é tolerante não consegue dialogar. Ser tolerante não significa me submeter ao outro. Aceitar a opinião do outro não é me submeter à opinião do outro. É debater sobre a opinião do outro e achar um ponto médio. E isso vocês fazem bem. Se vocês olharem a graça de Deus entre o que ele passou, o que tu passou e os filhos que vocês têm, vocês vão ver o que o diálogo faz. Diálogo lá de Coríntios 13, dentro daqueles princípios, certo? Não me venha com essa coisa de só eu falo e você escuta. Porque se nós usarmos Coríntios 13, lá está, o amor a tudo suporta, ótimo. Então eu coloco um abusador emocional na tua frente, uma pessoa que não deixa tu falar, certo? E tu vai suportar tudo. Como é que fica? Agora tu jogou a testa, né? Diz a frase da irmã Yara lá: ouvir não quer dizer que eu... Exatamente. Eu quero ouvir para debater, eu quero ouvir e ter o meu direito. E não ouvir me submeter. Só temos 3 minutos, então eu vou deixar 3 minutos para lá. O que ele está dizendo que, na verdade, ali em Coríntios 13, nós temos os ingredientes do amor. Então, ali nós temos que a paciência, a tolerância, tudo isso é o quê? Ingredientes do amor. O amor, na verdade, nós sempre confundimos amor com afeto. E amor não é afeto. Amor é a negociação das nossas diferenças. Então, quando eu negocio que eu sou diferente dele, e ele tem um pensamento e eu tenho outro, eu posso usar os ingredientes do amor, que é o quê? A paciência, tá bom, então, Josué, tu tem esse jeito de pensar e eu tenho o meu, não usei a paciência? Então eu não precisei me submeter a uma coisa que ele queria que eu submetesse, porque amar é negociar as minhas diferenças com alguém, ou com meus filhos, pelo tamanho, pela capacidade deles, e pela minha. E aí eu posso dizer assim, puxa, eu tenho que ser bastante o quê? Tolerante com ele, porque ele só tem 12 anos. Então eu estou usando os ingredientes do amor para com ele. Aí nós vamos tranquilamente podemos usar aquilo ali sem ter um abusador na nossa volta. Tu entendeu como é que ficou? Ficou legal agora? Ficou bem melhor, né? Então, porque senão Jesus, por exemplo, veio na Terra, ele veio ensinar a gente a amar. O que é? Administrar as diferenças com as pessoas. E ele fez isso o tempo todo. Tanto que ele foi tão correto em dizer, olha, Judas me traiu. Ele amava Judas, ele tinha uma diferença, só que Judas não aceitou. Mas ele estava ali pronto. É um direito do outro, ele não precisou buscar. E entende? Essas coisas nós temos que entender. Quando a gente entende os significados bíblicos, às vezes, do nosso jeito, nós podemos nos atrapalhar. Então, o que é amor? Hoje aqui vocês são os privilegiados em ouvir. Amor é negociar nossas diferenças. E aí nós podemos usar todos os ingredientes de Coríntios 13. Porque eu vou negociar, eu sou diferente dela. Eu penso rápido, ela pensa lento. Ai, não aguento tu que pensa. Ela diz assim, ainda bem, porque tu pensa rápido para mim, e eu penso lento, vou ter coisa tapando teus buracos, tu errou tudo. Não deu certo nas duas? Isso que é importante. Com o nosso cônjuge não tem coisa melhor. Quando a gente olha um para o outro e diz assim,
E ele lá tá calmo, tranquilo, e eu tô lá fazendo um monte de coisa. Ele, tá bem, pode me ajudar? Porque a gente entende que os maridos, eles têm uma forma diferente de ver, aliás, o marido não, os homens, uma forma diferente de ver as coisas como a mulher vê. Então, nós não podemos dizer para ele assim, mas é óbvio. Não, tu tem que dizer para ele, eu estou precisando que tu cuide do arroz para mim. Aí ela sai, queima o arroz, mas tu não viu? Mas é óbvio, estava no fogo, não existe isso para o homem. Bom, isso é outra coisa, nós vamos trabalhar isso no dia de, numa hora de casais. Aí nós vamos ensinar, eu vou ensinar essas coisas para vocês. Bom, então... Só eu disse comigo explicar assim que o amor também é mais atitude do que o sentimento em si. Né? Não é o sentimento, mais a atitude. É que o amor não tem Ó, sentimento. eu dei 3 minutos. Acabou. Ela gastou os 3 minutos. Quanto de crédito eu tenho? Mais Porque fácil. agora eu tenho que trabalhar com você, eu tenho que negociar com vocês aqui, né? É um ato de amor aqui. Quanto tempo vocês me dão para me explicar a resposta dele? Eu vou levar vocês a uma reflexão muito profunda, certo? Que é uma diferença entre amor e paixão. Vai longe. Não, eu vou ser breve. Quem entende, entende. Quem não entende, pergunta. Amor é a negociação das nossas diferenças. Eu digo, eu te amo. Então eu estou aberto a fazer negociações das nossas diferenças. Então eu consigo, incrivelmente, dizer, eu amo a Yara. Eu faço negociações. Eu amo ela. Embora que ela não me ame, ela fecha as negociações comigo, certo? Entendeu como é simples? Agora, o que vocês me dizem dessa expressão? E aí, querida, vamos fazer amor hoje? O que vocês entendem disso? Paixão. O que vocês entendem disso quando o cara diz, E aí, querida, vamos fazer um amorzinho hoje? o que vocês entendem disso? Uma negociação. Deixa eu falar com ele. Hã? Negociar da diferença. Não, aí não tem diferença. Ele está confundindo mentalmente isso. Todas as pessoas confundem, por isso que eu peguei mais uns minutos com você, certo? Ele está convidando, ensinando a esposa a fazer sexo, porque ele está com vontade, certo? Ele está com impulso, ele está com vontade de fazer sexo. E isso não tem nada a ver com amor. E aí é que a gente vê muito na sociedade as pessoas tendo profundas relações e brigando que nem gato e cachorro. São péssimos no amor e muito bem na paixão. A paixão é o impulso de suprir as minhas necessidades físicas. A gente faz sexo não é para dar prazer para o outro, é para dar prazer para mim. Isso é para reunião de casais, certo? Mas só para responder para ti, certo? Amor é negociação de nossas diferenças. Tu pode amar um homem, tu pode amar uma mulher, tu pode amar até um político, em último caso, certo? Porque tu vai negociar com ele as diferenças. E terminou aí. Quando entra desejo, entra paixão. E isso a gente explica para casais. Mas a partir de hoje, vocês vão dizer para as pessoas assim, eu sou apaixonado por você, certo? Então eu te desejo sexualmente muito. Ah, eu te amo. Ah, eu negocio muito bem contigo as minhas diferenças para poder fazer sexo contigo. Certo, pessoal? Terminou meu tempo, né? Um beijo para vocês. Outro dia que a gente pode vir conversar um pouco mais com vocês sobre esses temas que eu acho que eles são muito importantes e a gente é muito ignorante sobre isso. Né? Então tem que saber um pouco mais para